Você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 73. Setenta e três. Achamos? Certamente, Deus é bom para Israel. 73. Achou? Tá bom. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadios e fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai, e quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão e me sustens. Tu diriges-me com o teu conselho e depois me receberás em honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano o Senhor, o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Querido Deus e Pai de amor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nós somos os teus filhos e desejamos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós e fala conosco, no nome precioso de Jesus. Amém.
Nós vivemos numa sociedade onde se estabeleceu padrões. E os padrões, eles querem ser seguidos. Você tem um carro, e esse carro não é um carro muito bom, não é um carro muito novo. E a sociedade impõe que você tenha um carro e que você tenha um carro bom. As coisas antigamente, elas eram feitas para durar. Você comprava uma geladeira, ela durava até você morrer. Aliás, você morria, a geladeira ficava. As madeiras dos móveis eram madeira de verdade. Hoje é farelo, né? Você molhou uma vez, começa a farelar. Porque as coisas não são feitas para durar, e isso em todos os âmbitos da vida. Os relacionamentos não são feitos para durar. Um dia um rapaz falou para mim assim, será que eu ponho a data de validade na aliança? Começa aqui e põe um prazo do término. Eu falei, não case então, meu filho. Pelo amor de Deus, faz um favor para você mesmo, não case. Já que o casamento também tem prazo de validade para você. As coisas foram feitas então para você trocar mesmo. Não foram para você, não foi feita para continuar com ela para sempre. E com tudo isso, a gente vai vivendo nesse padrão, e a gente vai olhando, por exemplo, o celular. Quem tem aquele celular, como é aquele pequenininho que é o melhor, você falar. É o melhor. Aquele bem pequenininho que a gente, né, antigo, quem tem um negócio daquele é cafona. Ultrapassado. Por quê? Porque hoje você tem um computador na mão. O celular é um computador. As pessoas têm a vida dela dentro do celular. Tudo que ela precisa está dentro daquele celular. Mas o celular, mesmo esse, não é feito para durar. Você pode prestar atenção. Você fica com um celular 1 ano e meio, 2 anos, daqui a um pouco ele começa a querer travar, dar problema, porque as coisas não são feitas para durar, as coisas são feitas para a gente trocar, e com isso a sociedade vai impondo os padrões dela, colocando aos pouquinhos as coisas que elas querem, e você tem que se inserir naquilo, ou então você fica fora do grupo, da tribo, você não está de acordo com a tribo. E essa é a grande verdade. A sociedade se tornou em várias tribos. Você tem uma tribo aqui, outra ali, eu gosto de música assim, eu tenho a minha tribo, eu vou para a igreja, eu tenho a minha tribo, eu vou para, sei lá, são feitos por tribos. E essas tribos, elas precisam carregar um padrão. E se você sai fora do padrão, você não está legal ali. E com isso também gerou dentro das pessoas um senso de comparação. A comparação é uma desgraça. Como eu disse aqui a princípio, durante o louvor, você é único. Não existe 2 de você. Nem teu irmão gêmeo é igual a você. Se você pegar os Lucianinhos lá, Samuel e Miguel, a princípio eu não sabia definir quem era um, quem era outro, mas agora já sei. Porque você vai vendo que eles têm diferença. Eles são diferentes. Se você prestar bem atenção, você percebe que eles têm as diferenças. Porque ninguém é igual a outra pessoa. E a sociedade impõe um padrão de que você tem que ser igual, que você tem que caminhar junto, que tem que ser da mesma forma. E esse é o grande problema, porque daí a gente começa a olhar, a se comparar. Eu tenho falado aqui para as mulheres, e vou falar agora para todos nós de novo. Nós precisamos nos conhecer, saber quem nós somos, saber quais são os nossos valores, quais são os nossos limites. Se cada um de nós soubermos quem nós somos, nós vamos sair dessa loucura da comparação. Quantas vezes eu me frustrei na vida, porque eu olho para a igreja e falo, puxa, a igreja podia estar assim, podia estar assado. Aí você começa a olhar para a igreja do outro, que está assim, que está assado. E de repente eu volto, opa, espera aí.
Deus me chamou para um negócio, não é é de um jeito, de uma forma, e eu não posso me comparar. O outro foi chamado para aquilo que ele está fazendo, faça, mas eu não posso imitá-lo, porque está funcionando para ele, porque o que funciona para ele pode não funcionar para mim, e não é aquilo que Deus chamou para que eu faça. Aquilo que eu tenho que fazer sou eu, o outro é o outro, e eu não posso viver nessa loucura, nesse desespero da comparação. Por isso é necessário que a gente se conheça, saiba quem nós somos e para quem nós fomos chamados. E para que você saiba quem você é em Deus, você precisa conhecer Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 73, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que tropeçam, porque eu fiquei olhando para a vida do outro. Parece que a grama do outro era mais verde, parece que a casa do outro é melhor que a minha. E daí o problema é que nós não sabemos o que acontece dentro da casa de ninguém. A gente olha aquilo que der exterior, olha, parece que é bonito, parece que é bom, e aí a gente começa a entrar naquela coisa de, eu queria para mim, queria tanto. Ele diz, eu me tornei num homem invejoso, porque eu olhei para a vida do outro, e quando eu olhei para a vida do outro, eu quase que escorrego, eu quase que caio, porque eu entrei na paranoia da comparação. Só que a gente acostumou tanto com isso que a gente compara, por exemplo, filhos. Fulano. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu nunca precisei mandar a Michele Maressa fazer lição. Elas sabiam o que tinham que fazer. Pedro, né, Pedro? A gente tinha que sentar do lado. Vamos, filho, fazer a lição. Porque senão ele viajava na maionese. Um dia a professora chamou eu na escola e falou: Sônia, tem hora que eu penso que eu vou pegar ele pelas pernas, para ele não voar, para ele voltar aqui para a escola, para sentar aqui. Eu não tenho uma filha que toca. Pedro nunca precisou ninguém ensinar ele. Só que às vezes a gente entra nas paranoias de, Pedro, tem que estudar, tem que ser igual a sua irmã. Filho, não faz isso com seus filhos, não. Não faz isso, não, que você mata. Essa comparação é uma desgraça. Você acaba com os sonhos, com os projetos do outro, com as comparações. Você não é tão bonito quanto fulano, você não é tão inteligente quanto fulano. Essa comparação acaba com as pessoas. Agora a gente faz isso com os outros, e o pior de tudo é quando a gente faz isso com a gente mesmo. Quando a gente começa a olhar para o outro e falar, poxa, para ele funcionou, para mim não foi. Isso vai causar em você um peso tão grande. É um peso muito grande quando você começa a se comparar com outras pessoas. É perigoso demais, porque Asaf, que escreveu esse salmo, ele diz assim: eu quase me desviei. Porque eu comecei a olhar a vida do ímpio e falar, parece que vai tudo bem com ele, parece que está tudo bom para ele. E para mim essa desgraça, meu corpo dói, eu estou doente, eu não tenho dinheiro, a gente gosta, gente, vamos combinar que a gente faz isso? A gente olha para a vida do ímpio e fala, poxa, parece que está tudo bem com eles. Só que a palavra de Deus diz que quando ele começou a prestar atenção, de fato, não no homem, mas em Deus, ele entende, certamente, Deus é bom. Certamente Deus os põe em lugares escorregadios. Certamente Deus é bom para mim. E ele diz assim, no versículo 25. A quem tem
a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Ele entendeu que o segredo da vida não é a comparação, não é olhar para o que o outro tem, mas pelo reconhecimento de quem Deus é dentro de você. E aí eu volto, você precisa conhecer você, e precisa conhecer o valor que Deus dá a você, e quem é Deus dentro de você, e como é que é o seu relacionamento com Deus, porque se você esperar a validação de homens, você vai se frustrar. Quantas vezes você está do lado de alguém, anda com aquela pessoa, mas no primeiro escorregão seu, você já não vale mais nada, porque as pessoas nos validam pelo que elas acham que é bom para elas. Elas não validam você a partir do valor que você tem. E quando a gente entra nessa paranoia de comparação, a gente vai entrando numa ideia dos porquês. E o porquê nunca foi de Deus para nós. O porquê não é importante. A Bíblia diz que existem coisas que são desconhecidas e nós não precisamos saber. Isso está escrito lá em Deuteronômio 29, 29. Ele diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Tem coisa que a gente nunca vai saber. A gente nunca vai entender. Essa noite eu perdi o sono. E aí, eram umas 4 horas da manhã, eu estava lá na minha cabeça pensando assim: por que será que foi assim? Será que por que aconteceu isso? Será porque... Aí eu entrei. Não é porque. Não é porque. Não me interessa o porquê. Porque Deus sabe mais. Deus tem conhecimento da totalidade, eu não tenho conhecimento de quase nada. Aliás, eu não tenho conhecimento daqui para frente de nada. Porque tudo está nas mãos de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós não ficamos perguntando por quê. Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Isso eu preciso perguntar. E a Bíblia diz que essas são as coisas reveladas. Deus vai te revelar o que fazer com isso. Você pode perguntar para ele: Senhor, o que é que eu faço com isso? Agora, o porquê disso, ele não pode... Pode ser que ele nunca responda, pode ser que ele responda, mas pode ser que ele nunca responda, porque não é importante para nós os porquês. O que é importante para nós é saber o que é que eu vou fazer com isso. Esse limão que Deus me deu, ou a vida me deu, a situação me deu, o que é que eu vou fazer com isso? Eu não preciso saber de todos os porquês, mas eu preciso saber o que vou fazer. A gente, às vezes, passa uma vida questionando. Como ele. Ele começou a questionar: por que o ímpio se dá bem? O corpo dele não tem doença, ele é forte. Por que o ímpio está se dando bem? Ele tem dinheiro. Por que o ímpio está se dando bem, se eu que busco ao Senhor não estou? E ele diz: eu quase desviei por causa disso. A gente precisa entender que a comparação, ela também nos leva à autocomiseração. Ai, coitadinho de mim. Eu nunca vi alguém que vive se vitimizando se dar bem na vida. Você já viu? Alguém conhece alguém que vive reclamando? Ai, coitado de mim. Ai, a vida não foi boa comigo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse pensar que a vida não foi boa comigo, e ficar sentado esperando que a vida fosse boa comigo, sabe onde eu estaria agora? Morta. Dura. Não tinha nada na vida. Eu não vim aqui contar minha história para vocês, não. Mas não foi legal. A minha vida não foi uma vida boa. A gente não tinha regalias. A gente não tinha um Natal, uma mesa cheia. A gente não tinha roupa nova. A gente não tinha nada para dizer que, ai, que legal que a vida foi comigo.
Eu não tive um pai presente. Tive pai, que todo mundo tem, né? Alguém aqui não tem pai? Impossível, né? Você nasceu de um homem. Então, se eu ficasse passando a minha vida inteira reclamando daquilo que não aconteceu, olhando para a vida daquelas meninas que o pai ia buscar, abraçava na escola, eu não me lembro de ter, nem minha mãe trabalhava, eu tinha 7 anos, eu ia para a escola sozinha. Eu ia para a escola sozinha, não tinha ninguém para me levar. E eu vou ficar me amargurando, me lamentando, cheia de, ai, coitadinha de mim. Não, eu não sou coitada, não. Eu sou feliz, glória a Deus, que aprendi a viver. Não é nada que não é qualquer problema que vai me derrubar, não. Porque aqui vai ter que ter força para me derrubar. Não é desse jeito que derruba. Por quê? Porque a vida me ensinou a ser forte. Agora você pode escolher a decidir, opa, agora eu vou olhar para frente e falar, é o seguinte, vida, você não foi legal comigo, mas eu vou me encontrar. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha uma mulher que, ela era advogada, eu não lembro aquele nome daquele carrinho vermelhinho que ela tinha, bem baixinho assim, que só cabia 2, como que chamava? Acho que era esse mesmo. Ela tinha um puma vermelho. Puma mesmo, obrigada, irmão. Um puma vermelho. Ela chegava lá na porta da casa da gente. A gente morava aqui, morava a irmã dela aqui. Ela chegava, abria aquele carrão com aquelas rouponas bonitas, toda elegante, toda maquiada. E eu ficava olhando e falava, quando eu crescer eu vou ter um carro. Quando eu crescer eu vou ser igual essa mulher. Eu vou ser bonitona igual ela. Ela era gordinha também. Eu falei, eu segui os passos. Eu vou ser bonitona igual essa mulher. Porque eu não deixei de sonhar. Eu não deixei de sonhar. Você pode entrar numa vida de, ai, coitadinha de mim, de ficar se vitimizando, e você vai passar uma vida inteira chorando aquilo que você não teve, ao invés de correr para encontrar aquilo que Deus tem para te dar. É uma escolha que você faz. Eu vou correr atrás daquilo que Deus tem para mim. Deus tem vida nova. Quando Jesus entra na nossa vida, todo o nosso histórico, todo o nosso passado pode ser jogado no lixo. Você vai lembrar daquilo para mostrar ao mundo. Porque eu sempre digo, Senhor, nunca me deixe esquecer de onde eu vim. Para que eu seja grata. Eu não quero esquecer, mas eu não quero olhar para o meu passado achando que eu fui uma coitadinha. E quando a gente entra nessa de comparação, a gente começa a se achar coitadinho. Vítima da sociedade. Sabe aqueles meninos que estão tudo lá na FEBEM? O povo diz que é vítima da sociedade? Não, eles são vítimas deles mesmos. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro das comunidades que trabalham, que vão estudar, que vão fazer faculdade, que vão ser gente importante. Tem muita gente lá. Sabe quem é que está na FEBEM? Aquele que se vitimizou. Ah, é porque eu queria um tênis, eu não pude trabalhar, eu fui lá e roubei. É a opção. Você pode fazer isso. Mas vai viver o resto da vida se vitimizando, achando que é um coitadinho. É uma decisão. A comparação nos leva a esse lugar de vítima. Eu não quero ser vítima. Nem da sociedade, nem das pessoas, nem de nada. Eu entendi o meu lugar em Cristo. A comparação também nos faz questionar o amor de Deus. Talvez você tenha perguntado algum dia pela situação que você estava vivendo. Será que Deus me ama? Alguém já fez essa pergunta? Vocês estão aqui? Alguém já fez essa pergunta? Será que, obrigada. Será que Deus me ama mesmo? Será que, eu já contei para vocês essa história, mas vale a pena repetir. Eu estava vivendo uma situação bem é bem grande, tá? Bem difícil. Nós estávamos em transição da igreja que nós estávamos.
para... Não tinha mais como a gente continuar, mudou a liderança da igreja. O pastor que entrou como líder da igreja, ele já nem nos ouvia mais. Por N problemas, nós decidimos que sairíamos dessa... Era uma missão que nós trabalhávamos. E aí, nós passamos por um processo bem difícil. E num dia, eu, um pouco revoltada com a situação toda, eu entrei na igreja onde nós trabalhávamos, e acho que era até essa mesinha de som mesmo. Eu coloquei uma música, e coloquei no último volume, que essas caixas tremiam, assim, na igreja. E eu gritei assim, Deus! Mas até acabar o fôlego, foi assim, Deus! Alto, alto, alto. Eu gritei. E disse para Deus, eu não tenho coragem de fazer com os meus filhos o que o Senhor está fazendo comigo. E naquele dia eu chorei muito, 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 muito. Deitada no palco da igreja, eu fiz esse desabafo todo. Porque eu comparei. E eu questionei o amor de Deus. Eu olhava para outras pessoas vivendo no pecado, pessoas vivendo numa situação que não estava nem aí com as coisas de Deus, e não estava passando pelos problemas que eu estava passando. Aí, o salmista Asaf diz, até que eu entrei na presença do Senhor. Até que eu entrei na presença do Senhor. E quando eu entrei na presença do Senhor, eu percebi, Deus é bom. Por mais que você não esteja enxergando nada, Deus é bom. Por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você queria, Deus é bom. Por mais que você não esteja enxergando a mão de Deus sobre você, ela está. Ainda que você não esteja vendo as coisas acontecerem, Deus está fazendo. Porque Deus continua lá no mesmo lugar. A comparação, ela nos faz questionar o amor de Deus. E a comparação também, ela nos tira a gratidão. Quando você começa a comparar, você começa a não ver aquilo que Deus está fazendo de bom. E essa é a arma poderosa que o diabo tem contra você, sabia? Porque você só começa a olhar o ruim, o que está acontecendo de ruim. Aí o seu coração vai ficando apertado, vai ficando fechado. Aí você não vê nada de bom acontecendo na tua vida. E eu quero dizer para você que dentro de uma coisa ruim que está acontecendo na sua vida, tem milhões de coisas boas acontecendo. Mas quando você começa a comparar aquilo que está ruim na sua vida com o que está bom na vida do outro, você entra no processo da ingratidão. E a ingratidão é o defeito mais horroroso que um homem pode ter. É o defeito mais horroroso que um homem pode ter. É o da ingratidão. E isso não é ingratidão só com o outro, com Deus não, é com outras pessoas também. A gente costuma ser bem ingrato. O ser humano é ingrato. Nós jogamos fora uma pessoa por causa de um erro. Sabe o que isso chama? Ingratidão. Porque a pessoa foi boa para você, ela esteve do seu lado, ela te acolheu, eu me curei, irmãos, de sentir dor pela ingratidão do outro. Porque como pastor, pode ter certeza, se você não estiver preparado para a ingratidão, você tem que ter casca grossa, coração mole e casca grossa. Teve gente aqui dentro dessa igreja, que passou por essa igreja, que nós tivemos que ir 1h da manhã na casa, que está se matando um casal lá. Quando nós fomos, oramos, ficamos, conversamos, passamos a noite conversando. Passado 2, 3 meses, tchau, não gostei dessa igreja por conta disso, daquilo outro. Sabe como chama isso? Ingratidão. Graças a Deus, o Senhor tem me dado graça e eu tenho me curado disso. Porém, eu entendi
que apesar das pessoas serem gratas, eu preciso ser grata. A gratidão, ela muda toda a sentença. Mas a comparação, ela rouba de nós a gratidão. Rouba de você aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque quando nós ficamos comparando, nós passamos a reclamar, ao invés de agradecer. A gente começa a reclamar pelo que falta. E o que Deus nos deu, vira só um detalhe. Eu queria te convidar nessa manhã a olhar você como alguém único. Alguém especial. Alguém que até as lutas que você tem enfrentado está te lapidando, porque você é diamante. E diamante, sem lapidação, não tem valor nenhum, é só uma pedra. É depois que ele é lapidado que ele tem um valor. Valor de mercado é só para o diamante lapidado. Você encontra a pedra lá de qualquer jeito, ela não vai ter o valor que ela tem. Então eu queria que você nessa manhã entendesse que ao invés de olhar para a vida do outro, para comparar a sua vida com a vida do outro, que você valorizasse aquilo que Deus está fazendo em você e dentro de você. Aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, porque você é a pessoa importante para Ele. Deus não olha para você como um bando, como um monte de gente, como gado marcado, não. Você tem nome. A palavra de Deus diz que o seu nome está escrito na palma da sua mão. E Ele diz mais, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Então não fique se comparando. Não fique olhando para você. Vocês estão aqui, gente, glória a Deus. Fala um amém aí para eu saber que vocês estão acordados pelo menos. Essa máscara na cara de vocês. Pensa junto comigo. Essa máscara na cara de vocês. Aí bota um óculos, eu não estou vendo teu olho. Você não fala um amém. Eu não sei se você está acordado. Você pode dar um amém aí para mim? Só para saber. Graças a Deus. A igreja não é lugar de dormir. Igreja não é lugar de dormir. Dorme em casa. Você olhar para você e entender que você é especial. Que Deus não fez você por atacado. Deus não formou um monte de Adão. Ele formou um Adão. Ele formou uma Eva. Com as mãos dele. Para mostrar que Ele não fez o homem por atacado. E que cada um de nós temos o nosso valor. Nós somos especiais. E nós não precisamos comparar a nossa vida com a vida de ninguém. Você não é o outro. Sabe aquele papo de mãe? Todo mundo vai, mas você não é todo mundo? Sabe aquele papo de mãe? Esse é o papo de Deus. Você não é todo mundo. Você é único. E quando você entende isso, que você é único, que você é especial, e que apesar das circunstâncias que estão rodeando a sua vida, você é alguém que está sendo lapidado pelo Senhor. Foi o que aconteceu na vida de Asaf. Ele diz, até que eu entrei na presença do Senhor. Vamos ficar de pé? Para fingir que está acabando? Eu não sei o que é que você tem olhado em você e no outro. Eu não sei se você tem comparado a sua vida com a vida de alguém. Eu não sei se você tem dito para o Senhor, por que, Senhor? Eu não sei. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Quando você entender quem é você em Deus, Ele diz, a quem tenho eu
no céu senão a ti? E quem há na terra igual ao meu Senhor? Quando eu olhei para tudo isso, eu entendi que Deus é bom. E que tudo que Deus faz, é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. A gente que estraga. Porque às vezes a gente não quer ser tratado, a gente não quer ser polido, a gente não quer ser lapidado, porque dói. Dói. A vida cristã não é uma vida fácil. Porque Deus nos chama exatamente do jeito que nós estamos, mas Ele não nos deixa do mesmo jeito. Eu dizia ontem aqui para as mulheres, quando eu olho para frente, eu falo, meu Deus, quanta coisa precisa ser mudada em mim. Mas quando eu olho para trás, eu vejo quanto Deus já fez. E eu me animo à esperança, porque Ele fez e Deus continua fazendo. E dê glória a Deus que Ele continua fazendo, sabe por quê? Porque Ele só faz em quem Ele acredita. Ele só vai trabalhar em você porque você deu a oportunidade dele trabalhar. Porque Ele quer te fazer alguém melhor. Para que ao final da sua vida você olhe para o céu e diga realmente, Deus foi bom comigo. Deus é bom para mim. Que você olhe para você e fale, olha, a vida do outro parece ser boa, mas você não sabe, você não vive com ele. Pare de se comparar com outras pessoas, ou com o sucesso das outras pessoas. Caminhe pela trilha que Deus te deu. Deus deu uma trilha para você, siga ela. Ah, mas por aqui é mais perto. Não, Deus me deu um caminho. É por isso que nós precisamos nos conhecer, e conhecer a Deus, e conhecer a vontade de Deus para nós. Quantos de nós estamos correndo de um lado para o outro, sofrendo, procurando um caminho, porque a gente não descobriu ainda qual é o caminho que Deus tem para nós, e passamos uma vida assim, perdemos o nosso tempo. Deus tem um projeto para a sua vida, e o projeto da sua vida não é um projeto do outro. Não é o mapa do outro que vai te levar ao lugar que Deus tem para você. O mapa do outro é para o outro. Pare de se comparar. Porque as comparações não te levam a lugar nenhum. Vai fazer com que você viva uma vida de autocomiseração. Vai viver uma vida perguntando por quê, sem saber o que fazer. Feche os teus olhos agora. Fale com Deus. Gaste um minutinho de oração, pergunte para o Senhor quais são os propósitos dele para a sua vida. Pergunta para Ele. Deus tem um caminho para você, e o caminho para você não é o caminho do outro. Pai, tem misericórdia de nós. Assim como o teu servo Asaf um dia entrou na paranoia da comparação. E ele diz em sua palavra que ele quase se desviou, porque ficou comparando. Até que um dia ele entrou nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, e entendeu que há um lugar específico para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a achar esse lugar. Ajuda-nos a encontrar esse lugar em Ti. Porque esse lugar em Ti é um lugar seguro. É o lugar que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a parar de olhar para a vida do outro e a viver a vida que o Senhor tem para nós, porque a Tua vontade para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
E talvez nós não estejamos experimentando, Senhor. É porque a nossa mente ainda está voltada para as coisas deste mundo. Nós estamos nos comparando com pessoas do mundo, com pessoas que não têm os mesmos interesses, que não têm a mesma direção. Perdoa-nos, ó Deus, por vivermos uma vida de comparação. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós desejamos e sentimos inveja da vida daqueles que não andam contigo. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a viver o Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o nosso caminho em Ti. Abra os olhos do nosso coração para que vejamos quem somos em Ti, Senhor. Dos valores que nós temos no Senhor. Porque os nossos valores não são os valores do mundo. São os valores do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor dê uma semana de vitória, Jesus. Que o Senhor dê uma semana abençoada. Que tudo que os Seus filhos colocarem as mãos sejam abençoados. Nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão aqui hoje, nesta manhã. Que possam, ó Deus, trilhar pelo caminho do Senhor. Que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, que não olhem nem para um lado nem para o outro, mas que estejam focados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o Teu povo em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o Seu rosto e te dê a paz. Vivam essa palavra, vivam os propósitos do Senhor, aceite o melhor de Deus para a sua vida, porque o do vizinho é do vizinho, o seu é seu, o melhor para a vida é aquilo que Deus tem para você. Viva uma semana de vitória, em nome de Jesus, uma semana abençoada. E logo mais quinta-feira estamos aqui de novo, adorando o Senhor juntos. Não deixe para fazer seu culto quinta-feira. O seu culto é diário. Deus te abençoe, vá com o Senhor.